Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Você vive firme, firmado nessas promessas do Senhor Jesus? Ele é a rocha que te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aí iniciando esse mês de abril. A Débora já deu uma palavra muito explicada, bem explicadinha para nós. Aqui estamos em mês que nós comemoramos o mês da escola bíblica, né? Então, o enfoque desse mês vai ser ensino da palavra. E nós vamos trabalhar um pouquinho nisso. Temos trabalhado aí já ao longo desses dias, na quarta-feira, nos nossos pequenos grupos. E nós vamos hoje meditar nesse mesmo texto que usamos, tanto na quarta-feira, quanto nos nossos pequenos grupos. É um dos textos bem clássicos que fala sobre o ensino, a importância do ensino, a importância de compreender bem a palavra de Deus, aplicar para que as futuras gerações também cresçam, aprendendo a temer ao Senhor e a amar ao Senhor. Isso é precioso demais. Então, quero convidar você aí já preparar a sua Bíblia, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite sobre isso. E o nosso tema, eu vou ter que pedir uma licença para vocês aqui, que eu vou ter que me adaptar aqui, que eu tenho que tentar mandar para o pessoal lá da internet o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, eu estou tentando me ajustar aqui nessa tecnologia para a gente ter esse acompanhamento, tá legal? Então, o nosso tema dessa noite vai ser ouvir ou escutar. Qual é a sua compreensão sobre isso? Você sabe que diferença faz ouvir e escutar? Você já parou para pensar nisso ou não? Para você ouvir e escutar é a mesma coisa? Sim ou não? Hã? Não? Alguém sabe qual é a diferença, então, de ouvir e escutar? Não é igual, pastor, não é a mesma coisa? Não é? Não, todo mundo sabe que não, mas não sabe explicar, né? Tá bom, mas vamos lá. Ouvir, então, tem a ver com o meu sentido da audição. Eu ouço os ruídos ao redor, ouço os barulhos, ouço as vozes, ouço, né? Mas aquilo necessariamente não impacta, não promove nenhum tipo de mudança. Mas escutar tem a ver com ouvir com atenção, prestar atenção, compreender, trazer aquilo para que eu possa, de fato, entender com clareza, e aquilo pode promover uma mudança, uma transformação na minha vida. Então, sempre que você estiver aqui ouvindo a palavra de Deus, você precisa, de fato, escutar essa palavra, compreender, de fato, essa palavra. E, na verdade, que muitas coisas ao nosso redor produzem ruídos, e produzem ruídos o tempo todo, que a gente ouve o tempo todo, não é verdade? Tantos sons ao nosso redor, vozes, barulhos, pode ser música, pode ser um filme que você está assistindo, isso produz um ruído, né? Produz algo em você, ou músicas, ou ideias, ou conceitos, até política e religião, são sons que vêm à sua volta, estão à sua volta, e que você precisa, de fato, compreender. Mas de tudo isso que você está ouvindo, o que de fato você está escutando? O que de fato está fazendo sentido? O que de fato está chamando sua atenção? Porque a gente ouve de tudo, mas não escuta de tudo. Não é verdade? Quando a conversa não está muito interessante, a gente só ouve. Quando o papo não é muito agradável, a gente só ouve. Mas quando é alguma coisa que é do nosso interesse, aí a gente começa de fato a escutar, prestar atenção aos detalhes, ao que está acontecendo, ao que está sendo dito, para poder aplicar na minha e na sua vida. Não é verdade? E agora, o que você considera importante para você? O que você considera que de fato vale a pena escutar? O que de fato vale a pena prestar atenção? E eu queria que você refletisse nessa noite já, o que você tem ouvido, no sentido de escutar, e que está prendendo a sua atenção. A palavra de Deus, ela sempre deixou muito clara essa importância de escutarmos com atenção o que ela nos diz. Deus sempre se preocupou com isso. E nós vamos ver esse texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Você vai acompanhar aí com a gente. Eu quero pedir licença para o pessoal da internet. Não vai dar para mostrar para vocês aí o PowerPoint da administração. Então, você que está em casa, abre sua Bíblia e deixa aberta aí em em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Tá bom? Então, você que está em casa aí, porque eu consigo jogar aqui, mas eu não consigo passar de um para o lado ou para o outro aqui. Então, você vai acompanhar aí. Quem está aqui vai poder acompanhar aqui no telão aqui, que está sendo transmitido. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1
ao versículo 9. Vamos ler mais uma vez esse texto, para que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações, a gente possa de fato escutar o que ela tem a nos dizer nessa noite. E o texto diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. E que essa palavra de fato possa falar e nós possamos escutá-la com muita atenção. E como ela mesma nos diz aqui, que a gente possa escutar e obedecer aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Que o nosso coração possa estar sensível à voz do teu Santo Espírito. E assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Interessante olhar para esse texto dessa perspectiva de escutar e entender que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, tudo que Deus coloca na sua palavra, em nenhum momento ela é colocada como algo opcional. Você já encontrou alguma coisa escrito assim, ó, se você quiser, os mandamentos do Senhor são de fato ordenanças para nós. Eu lembro de um texto que parece dar essa impressão, quando Josué, depois de conquistar a terra, lá chega o povo e fala assim, ó, a terra está aí diante de vocês, vocês vão tomar posse dela, já está tudo ajustado, né? Agora, vocês vão entrar aí nessas terras onde tem outros povos, outros deuses, e vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece que é opcional, né? Parece que é uma opção. Mas de fato José está dizendo assim, olha, vocês sabem o que vocês têm que obedecer. Vocês já entendem, vocês já entenderam e receberam todas as leis. Agora cabe a vocês, de fato, obedecerem isso. Eu quero dizer para vocês, eu vou obedecer. Eu não vou me desviar. Eu vou cumprir o que essa palavra diz. E é verdade. A gente entende isso e sempre foram orientações muito firmes, muito diretas que Deus deixou na sua palavra para nós. E Deus sempre deixou claro que essa palavra é fundamental, essencial, que a gente escute e obedeça, para que a gente possa ir bem na nossa vida, não é verdade? Talvez você lembre de vários versículos que vêm aí, que possam trazer isso à sua mente, de você ser fiel, de você obedecer, e você receber a recompensa, ou receber aquilo que é promessa do Senhor para você, promessa de prosperidade, e não necessariamente prosperidade financeira. A gente às vezes fica com receio de falar essa palavra prosperidade, né? Porque ela é tão mal usada aí fora, mas a prosperidade que Deus tem para você, da sua vida, do crescimento. Eu gosto de lembrar que uma vez alguém trouxe uma ilustração dizendo assim, olha, aquela pessoa que andava a pé e começou a trabalhar, e teve um esforço no seu trabalho e comprou sua primeira bicicletinha usada, essa pessoa já prosperou e prosperou muito. Ela deixou de andar a pé e começou a andar de bicicleta, não é verdade? Então, às vezes, a gente tem um conceito errado de prosperidade. Acha que próspero é só aquele cara que tem carrão importado, viaja para a Europa, né? Todo ano, tal. Mas não. Olhe para a sua vida, olhe para trás e você vai ver que Deus já
te fez prosperar e muito na sua vida. Mas tem relação com essa questão de ouvir, de obedecer, de escutar e de compreender corretamente, de colocar em prática isso. Interessante a palavra hebraica que é usada aqui nesse texto e em vários outros textos do Antigo Testamento, quando se fala a palavra de ouvir, é a palavra shema. E essa palavra no hebraico ela tem o sentido tanto de escutar quanto de obedecer. E para eles, nessa cultura e para o que o texto está dizendo, não fazia sentido pegar tudo isso que Deus colocou e ouvir se não fosse para obedecer. Por isso a palavra é essa, por isso a ênfase é essa. É mais do que simplesmente escutar, ouvir, no sentido de só ouvir o ruído, o som daquelas palavras. Entender só com conhecimento. Mas aquela palavra precisava ser compreendida e aplicada nas nossas vidas. Interessante que ela precisa, além de fazer você entender e decifrar os mandamentos do Senhor, é você se questionar o que disso eu tenho colocado em prática todos os dias na minha vida. Isso faz muita diferença quando a gente lê a palavra de Deus e ouve esse tipo de expressão. E não é verdade que buscar entender a palavra de Deus e compreender e aplicar da maneira correta não tem a ver com a gente buscar sabedoria, entendimento? A gente vê lá em Provérbios 4:7, por exemplo, diz, olha, o conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo o que você tem para adquirir entendimento. Ou seja, ouvir e obedecer é o mais importante para você. Mesmo que você tenha que usar todos os seus recursos para fazer isso virar verdade na sua vida, faça. Porque é isso que vai te fazer ser alguém próspero, sábio, que obedece, que usa corretamente a palavra de Deus. Você lembra de Salomão? O exemplo, o homem mais sábio que a Bíblia registra, o rei mais sábio de Israel. Quando ele está para assumir o seu posto como rei no lugar do seu pai Davi, em sonho o Senhor aparece para ele e diz assim, olha Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que Salomão pede? Você lembra? Sabedoria. Ele não pede mais nada, Senhor, eu quero simplesmente ser sábio, ter sabedoria para lidar com esse povo. E é claro que ele compreendeu e compreende, você vai ver vários textos da palavra de Deus que foram registrados por Salomão, porque ele compreendeu isso e entendeu que a palavra de Deus era importante, os direcionamentos de Deus eram importantes para a vida dele. E certamente essa sabedoria, esse entendimento precisam ser adquiridos conforme a qualidade daquilo que nós escutamos e compreendemos. Se eu só ouço, eu posso não ser sábio. Se eu só ouço, eu posso simplesmente achar que entendi e tomar decisões erradas. Ouça e obedeça, ó Israel, Shema Israel. É isso que a palavra de Deus diz. O contrário disso, de só ouvir e não compreender, Provérbios também diz. O que acontece com quem não obedece, não anda segundo os preceitos do Senhor, a palavra ali também é forte, chama de tolo. Quem obedece é sábio, mas quem não obedece é tolo. Simples assim, sem meias palavras, sem ficar enrolando demais, sem ser muito politicamente correto, né? Se você obedece, você vai ser sábio. Se você não obedece, puxa, como você está sendo tolo. Porque essa palavra não é para aqui, para agora. Às vezes você vai dizer assim, puxa, mas eu nem obedeço tanto e estou bem, estou de boa. Mas essa palavra tem princípios eternos, não terrenos. Essa palavra é para ir muito além do que você vê, do que você pode conquistar terrenamente. A gente leu ali. Não tem a ver com tesouros terrenos. Tem a ver com tesouros eternos, celestiais. E é por isso que a gente precisa buscar essa palavra e menosprezar essa palavra. Não vai ser uma atitude muito inteligente da nossa parte. E por isso, a gente ouve do Senhor nessa palavra, ouça e obedeça, ó Israel.
Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, você vai prosperar. E essa palavra é para mim e para você. Ouça e obedeça, igreja de Jesus Cristo. Ouça e cumpra esses mandamentos, igreja hoje, nós, Igreja Batista Vida e Igreja de Cristo hoje, espalhada pela face da terra. Ouça e obedeça, igreja de Cristo. Interessante que o Senhor Jesus usou essa frase, reforçou esse conceito em alguns momentos do seu ministério. Ele diz, Mateus 11, por exemplo, depois você vai procurar em Mateus 11, Mateus 13, Marcos 4. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, escute com atenção. Para de ficar só ouvindo com os ouvidos naturais. Ouça com o seu entendimento. Compreenda, aplique corretamente isso na sua vida. Apocalipse 2 e 3 também falam sobre isso. Quando o anjo aparece para falar às igrejas, diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lições para mim e para você. Mas eu quero que a gente volte e aplique, a partir desse conceito de escutar com atenção e de obedecer, algumas frases que esse texto traz para nós. Eu quero que você volte para mim, Adriano, no primeiro slide, depois você vai acompanhando aí, e as frases que eu usar aqui, você vai ver se está no texto, não você passa para frente, tá bom? Está na sequência aí, para você. Interessante a gente aplicar algumas frases, e alguns resultados que esse texto nos traz, da importância de fato, escutar, entender, compreender e obedecer. E eu quero aplicar aqui de uma maneira simples, né? Tentando parafrasear o texto para nós. Eu não vou me preocupar aqui em usar todas as flexões, as inclinações verbais aí do hebraico, que eu não vou saber. Então eu vou usar a mesma, que é Shema Israel, Shema Igreja de Cristo. Compreenda e obedeça todos os mandamentos de Deus, porque desse modo você, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Depende de nós ouvirmos, e escutarmos, ou melhor, escutarmos, compreendermos e obedecermos, para que a gente possa de fato aprender a temer o Senhor. Se eu não entender essa palavra, se eu não aplicar corretamente, eu posso estar errado na minha maneira de temer a Deus, de compreender quem Deus é, de compreender quem Ele é para mim, para a minha vida, o que Ele representa para nós. E temer aqui não é ter medo, temer aqui é saber quem Deus é e saber quem eu sou. O poderoso Deus e eu que sou um mero mortal, feito à imagem e semelhança dEle, mas um mortal, criação dEle. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de maneira equivocada. A gente acaba se colocando no lugar de Deus, ou se achando merecedor daquilo que Deus tem para nós. Falta conhecimento da nossa parte. Escute, compreenda, entenda a igreja de Deus. Se você não entender corretamente essa palavra, você não vai compreender o que de fato é temer a Deus. Se você não compreender essa palavra, você não vai conseguir ensinar isso para os seus filhos, para os seus netos. Eles também não vão obedecer os decretos e os mandamentos, porque eles também não vão aprender a temer a Deus corretamente. É isso que o texto nos traz. Como você tem ouvido, como você tem escutado, e como está a sua relação com Deus, a partir dessa compreensão da palavra de Deus. Eu creio que se eu perguntar aqui se você teme a Deus, todos nós vamos falar assim: claro que tememos a Deus. Mas você teme a Deus como a palavra de Deus diz que Ele deve ser temido? Você conhece de fato todas as implicações do você dizer eu temo a Deus e sirvo a Deus? Porque na história daquele povo, eles também diziam que temiam. Mas eles também temiam outros falsos deuses. E eles também se sujeitavam, a gente está vendo isso lá na escola bíblica. E eles se sujeitavam às outras influências. Eles temiam a Deus,
Mas Deus não era de fato aquilo que precisava representar para eles naquele momento. E como a gente via gerações sendo destruídas por falta de temor a Deus, de obediência a Deus. Falta de conhecimento da palavra, de entendimento, de aplicação correta da palavra de Deus. Uma outra expressão que nós vamos ver aí é Shema, obedeça, compreenda a igreja de Deus, escute com atenção, obedeça a todos os seus mandamentos, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Muitas vezes a gente não experimenta as bênçãos de Deus corretamente, porque a gente não tem compreendido essa palavra. Muitas vezes você deixa de perceber o que Deus está tentando te mostrar, para que você possa prosperar, para que você possa crescer, para que você possa conquistar aquilo que Ele tem preparado para você, porque eu sei que Deus tem planos para você. A palavra de Deus diz, eu é que sei os planos que tenho para você, diz lá em Jeremias, planos de fazê-los prosperar, e não de mal. E muitas vezes a gente não compreende isso, porque eu não escutei corretamente a palavra de Deus. Não entendi de fato o que isso significa. Nós precisamos compreender isso. É uma outra expressão? Shema, igreja, compreenda e obedeça os mandamentos de Deus. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como é precioso eu poder compreender de fato o que isso significa para a minha vida. O que de fato é eu amar a Deus e entender que Ele é o único Senhor. Mas muitas vezes a gente não vive isso, a gente diz isso, mas na prática nós temos outros senhores guiando as nossas vidas. E com a desculpa de que são coisas boas. E de fato tem muita coisa boa envolvida. Um melhor trabalho, uma melhor posição, a conquista de algumas coisas boas para o meu futuro. Afinal de contas, eu tenho que olhar para o futuro, e tem mesmo. E você tem mesmo que olhar para o seu futuro. Mas muitas vezes eu faço disso o meu Deus. E sem perceber, eu tiro Deus do trono dele e coloco essas coisas no trono de Deus. Eu não compreendi que Ele é o único Senhor. O único Deus. Não é o melhor, não é o maior, não é o mais importante, não é o que tem prioridade. O único é único. Não é um dos mais importantes, ou é o mais importante. Depois de Deus você pensa em outras coisas. Não. É único. Faz diferença ou não faz para você? Como eu e você precisamos de fato escutar e compreender essa palavra. E aí ele diz, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. A gente já falou essa expressão todo aqui, né? Todo significa todo. Não tem mais nada. E se é todo o coração, toda a alma e todas as forças, sobra o quê? Nada. Para de amar outras coisas. Você já compreendeu, já assimilou, já entendeu que Deus tem que ser tudo que você tem e seu amor tem que ser dedicado a Ele? Tudo que você faz é só dEle. Porque quando você fizer isso, de maneira completa, de você se entregar completamente, você vai poder aí trazer para a nossa expressão de amor, amar outras coisas com muito mais intensidade e na medida certa. Você vai poder amar o seu próximo como a si mesmo. Você vai poder amar a sua família, você vai poder amar o seu trabalho, você vai poder amar aquilo que Deus tem colocado para você. Porque toda a sua dedicação está primeiro a Ele.
As outras coisas são consequências dessa entrega completa a Ele. Ouça, Shema, ouça e obedeça a igreja de Cristo. Ame a Deus, o seu Deus, com tudo que você tem. Não deixa nada de fora. Dedica tudo a Ele. Uma outra expressão que esse texto nos traz, e é a Shema, a igreja, ouça e obedeça, compreenda e obedeça a todos os mandamentos de Deus, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam onde? Em seu coração. Não é na sua mente. Ouça e decore tudo isso, igreja, que você quando precisar, é só você puxar na sua mente que vai vir o versículo. É isso que está escrito aqui? Está no coração, significa o quê? E de novo, tem uma expressão assim, não é que aquilo que é mais importante para você esteja no seu coração. São o quê? Quais palavras tem que ser? Pode falar. Quais palavras? Que todas essas palavras, todas, não pode faltar nenhuma, estejam no seu coração. Como faz diferença compreender e aplicar isso? Estar no seu coração significa precisa transformar você. Não é algo externo, não é algo para os outros verem, não é algo para que eu possa demonstrar uma religiosidade, não é algo que eu simplesmente posto no meu Instagram, uma imagenzinha lá, Deus é bom para mim, o versículo do dia. Não. A pergunta é o que de fato isso mudou em você. Você faz isso de coração, é o que você mais deseja. A sua vida foi transformada por essa obediência à palavra de Deus, a esse ensinamento. Por isso que você está de fato compreendendo e aplicando e obedecendo na sua vida. Tudo isso tem que brotar do seu interior. Jesus, quando criticava os fariseus, ele dizia, olha, vocês estão preocupados com essas coisas externas. A lei existe, ela é muito boa, mas ela tem que sair de dentro para fora. Ela tem que produzir uma transformação. Porque não é aquilo que você toca que necessariamente deixa você impuro, mas é o que sai do seu coração que te deixa impuro. Que todas essas palavras estejam no seu coração, ou seja, partam de você primeiro, promova uma transformação na sua vida. E a última aplicação que eu quero fazer com vocês é chamar a igreja, ouça e obedeça, compreenda todos os mandamentos do Senhor. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Aqui não está dizendo, olha, leva seus filhos uma vez por semana na IBD, lá da escola. As crianças estão lá embaixo aprendendo. Uma vez por semana você senta com eles e dá uma lidinha nessa palavra com eles. É isso? Interessante que isso vem logo depois de essas palavras estarem no seu coração, que a sua vida já foi mudada, transformada, essas verdades já mudaram você, já são verdade de fato para você. Agora, a partir disso, ensine com persistência aos seus filhos. Ouça, igreja, que exemplo e que testemunho você está dando dentro de casa. Que exemplo, que testemunho os seus filhos estão vendo em você. Na sua maneira de se comportar, na sua maneira de falar, no que você vê, no que você toca, na maneira como você se relaciona com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus irmãos, na maneira como você se relaciona com as pessoas de fora, com o seu trabalho. O que isso, dessa palavra que está dentro do seu coração, tem mostrado e revelado e ensinado para os seus filhos. E eu quero aqui colocar filhos, netos e quem está perto de você, nessas gerações que estão vindo depois de você, que a sua influência está sobre elas. Ouça a igreja, compreenda, obedeça, guarde isso no coração e ensine com persistência aos seus filhos.
Não desista. Se ele não aprendeu, insista. Se ele não aprendeu, insista de novo, e senta de novo, vai de novo, e de novo, e de novo, e nunca desista. Se tem uma coisa que pai não desiste, é de filho, não é verdade? Se tem uma coisa que pai não desiste, é de filho. Quando eu falo pai, aqui é pai e mãe, tá bom? Ensine com persistência aos seus filhos. Interessante que ele diz como. E naquela época, naquele princípio, naquela cultura, da maneira como eles faziam, o como isso vai acontecer é converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, ou seja, todas as oportunidades. E se a gente trouxer para hoje? Ensine com persistência aos seus filhos, quando você levanta cedo para levar eles para a escola, o que você vai fazer naquele trajeto? Como você vai ensinar seu filho princípios da verdade enquanto eu estou caminhando, seja no carro, seja no ônibus, seja indo para o ponto do ônibus, eu não sei. Como você vai poder aproveitar isso? Sabe, ao sentar durante as refeições, como que eu vou mostrar e ensinar essa palavra para os meus filhos, quando a gente senta para tomar café da manhã, para jantar, para almoçar juntos? Coisas que a gente faz hoje em dia. Ao sair para o seu trabalho, ou ao voltar do seu trabalho, ensine com persistência. Filho, eu estou indo trabalhar, mas vem cá, deixa eu te dar uma dica para o seu dia hoje. Olha, Deus tem que ser mais importante para você. Você vai para a escola, mostre Deus para os seus amiguinhos. Quando você voltar do seu trabalho, filho, senta aqui. Deixa eu te contar como é que foi meu dia. Olha, Deus me abençoou hoje. E me abençoou tanto porque o dia foi difícil. Hoje foi complicado lá no meu trabalho, mas Deus estava comigo e eu superei mais esse dia, filho. Vamos agradecer a Deus juntos. Como você vai poder fazer isso? De repente, você vai mandar recadinho para o WhatsApp do seu filho, dizendo, filho, estou aqui na hora do meu almoço, mas deixa eu dizer para você, eu te amo, viu? Fica firme onde você está aí. Como você vai ensinar esses princípios da palavra de Deus? Talvez você vai colocar no fundo do seu celular ou do seu computador uma imagem que tem uma referência para que você possa usar ela de vez em quando para ensinar seus filhos. Talvez vai ser sentado com ele, assistindo algum filme, alguma série, ou algum esporte que vocês gostam, e você vai aproveitar aquela oportunidade para falar e para mostrar essa palavra para os seus filhos. É possível ou não é? Todos os momentos, todas as oportunidades, nos momentos que vocês estiverem juntos, invista tempo no seu filho. Mas para que isso aconteça, essa palavra tem que estar no coração. Não dá para ser só o que está aqui. Parece errado isso que eu falei, não parece? Não dá para ser só o que está aqui. Isso que está aqui tem que estar aqui primeiro. Para depois você transmitir ela. Porque senão vai ser um conhecimento, vai ser importante, vai. A palavra de Deus nunca volta vazia, gente. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nunca volta vazia. A palavra de Deus diz isso mesmo. Mas quanto parte de você, que aplica na sua vida, para mostrar para quem está perto de você, faz muito mais efeito. Porque você não está falando de algo que você não vive. É bom, é verdadeiro. Mas se você não vive, por que o outro vai viver? Quando o seu testemunho reflete essa verdade, quando você já escutou, já obedeceu, já compreendeu por completo e já transformou isso como uma verdade para você, seus filhos vão ouvir. A marca vai ficar. E eles vão poder prosperar. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Igreja de Cristo. Escute e obedeça essa palavra. Por isso nós queremos viver
E por isso nós queremos incentivar que você viva por essa palavra. Que mais do que simplesmente ouvir, que você escute com atenção. Meu desafio para você, eu não sei como você veio, né, em 2025, quais cultos você já veio. Mas que todos os próximos que você vier, você mais do que ouvir a mensagem, mais do que ouvir a palavra, mais do que ouvir os cânticos, mais do que você ouvir tudo o que acontece aqui nesse lugar, você vai escutar com atenção. E você vai obedecer aquilo que o Espírito vai trazer ao seu coração. Você vai viver isso de verdade e experimentar algo de verdade que vai transformar a sua vida, e vai transformar a sua família, e vai transformar gerações a partir de você. Não importa o que veio antes de você, mas você pode ser alguém que vai escrever uma história daqui para frente, para gerações que vêm depois de você. Porque você foi alguém que foi fiel, e que ouviu, escutou com atenção, e obedeceu. Quero pedir para você baixar a sua cabeça. E a pergunta que eu quero que você reflita aí é: qual tem sido a sua resposta a esse mandamento do Senhor, a essa ordem do Senhor? Ouça e obedeça, Shema. E traga para você, eu não vou poder falar o nome de todo mundo, mas eu vou arriscar o nome de alguns aqui. Em oração, diga assim: Senhor, eu quero ouvir e obedecer. Shema, Rejane, você está ouvindo e obedecendo? Márcio, Shema, Márcio, você está ouvindo e obedecendo? Henrique, Shema, Henrique, você está ouvindo e obedecendo? Paulo, Shema, Paulo, você está ouvindo e obedecendo? Diga para o Senhor: Senhor, eu quero escutar de verdade a sua voz. Eu quero obedecer. Eu não quero apenas ouvir com os ouvidos, mas eu quero escutar e obedecer com o coração. Que essa palavra possa fazer diferença na minha vida. Eu quero viver profundamente o que o Senhor tem para a minha vida. Eu sei que a tua palavra, Senhor, tem promessas maravilhosas para mim. E eu quero viver cada uma delas. Mas eu sei que eu preciso escutar, compreender e obedecer a todas as suas palavras. E a disposição do meu coração, Senhor, é essa. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor de maneira completa. Eu não quero mais viver se não for pela tua palavra, se não for pelos ensinamentos da tua palavra.